Hello stars, how are you? So today we are going to learn do and does to make questions. É isso aí, vamos dar uma revisada em alguns tempos verbais para que a gente possa utilizar com toda a segurança o do e o does. Let's go there? So, do and does, the toothpaste is right here. Do and does is an auxiliary verb. Ele é um verbo auxiliar que não tem significado em português. Realmente não tem. Quando você utiliza ele só para marcar que é uma pergunta ou uma negação em inglês, ele não tem uma tradução na língua portuguesa. Realmente não tem, ok? Agora o do, né? Significa fazer. Porém, não tem tradução quando você utiliza ele como um auxiliar para marcar uma negativa ou fazer uma pergunta na frase. É isso aí, gente. Pensa em inglês, aceita, porque é outra língua, são outras regras e outra forma de pensar. Para eles, é lógico que tem sentido. Para a gente também. Por exemplo, se alguém vai casar, a pergunta não é, a resposta não é yes, é I do. Isso mesmo. Do you promise? Yes, I do. Então, esse yes que pra gente, né? Eu quero falar o famoso sim. In English é I do. Ou seja, I do. Eu me comprometo, eu faço. Yes, I do. Então, o do you does para formar questions, né? When we ask question em português, we only change the intonation. Isso aqui é legal. Eu acho legal isso, porque em português a gente faz a entonação da fala ali, né? Para falar que é uma pergunta. In English, we need the auxiliary verbs. A gente precisa dos verbos auxiliares no começo da sentença. Então, olha só, não é I smell good. I smell good. Não, é do I smell good? Do I smell good? E se for she? Does she smell good? Does she smell good? Ok? Então você precisa aqui para fazer uma pergunta, né? Nem sempre você vai usar só a interrogative, você vai precisar colocar o do, que em português não tem nada. Se você fosse traduzir, ia ficar algo tipo assim: do eu cheiro bem, do eu cheiro bem, do ela cheira bem. Mas assim, não é tão ruim começar a pensar dessa forma, não. Por que eu digo isso pra você? Começa a pensar assim, do eu cheiro bem, porque você nunca mais vai esquecer que é do I smell good? Does she smell good? Teacher, por que aqui é does e por que aqui é do? Você já vai ver isso, porque aqui é terceira pessoa. He, she, it, let's go there. Vamos fazer uma revisão aí no subject pronouns, até mesmo porque para tirar essas dúvidas, porque que é do e é do ou does, né? Subject pronouns, guys. Olha só, esses são os subject pronouns. Qual é a função de um subject pronoun? Ele é um pequeno nomezinho, né, que vai substituir o nome. Então, o I substitui, né, o meu nome, Fabiana. Então, eu não falo Fabiana, eu falo I. You, seu nome, you, it, we, he, she, it. Isso aqui não tem nada a ver com verb to be. Isso aqui são subject pronouns. Por que eles são subjects? Porque eles vão funcionar como o sujeito da frase. Não sei se alguém já falou isso pra você, tipo assim, o mim não faz nada, o eu faz tudo. Então não traz para mim, porque o mim não faz nada, recebeu, mas é o que? Eu levo para você. Então o subject pronoun é quem faz a coisa, é quem tem uma ação. E é muito importante saber gramática em português mesmo, structure, por isso que essa aula é de que, gente? Structure, porque a gente precisa entender a estrutura para entender o inglês. Porque funciona em uma estrutura um pouquinho diferente, mas isso aqui é global, né? Você sempre vai ter pronomes para substituir os nomes. Então, o eu é o subject pronoun, ou seja, é o pronome que faz, né? Ele é o sujeito da frase. Então, olha só, eu, a it, he, she, we, you, they. And there we go. Subject pronouns são pequenas palavras que substituem os nomes. Então, quais são eles, né? Tcharam! São esses aqui. Por que eu coloquei assim? Você precisa lembrar o que é singular e o que é plural. Gente, plural é mais de um, singular é só um, tá bom? Não tem problema. Às vezes acontece a gente criar um equívoco. Então, singular é quando é um só, plural é quando é mais de um. E aí, os subject pronouns, a gente tem eles o quê? First person, second person, third person. Teacher, por que isso? Porque você tem que memorizar uma coisa disso aqui. Uma coisa, você nunca mais pode esquecer. Quais são as third person
do singular. He, she, it. Porque toda a regra dos tempos verbais no presente, praticamente, vai ter alguma coisa acontecendo diferente para he, para she e para it. Porque eles são as terceiras pessoas aqui, third person of the singular, tá bom? Para o restante vai ser sempre a mesma coisa. O we, you e o they são pessoas simples, tá? Eles aceitam tudo como é. Agora o he, o she e o it são exigentes, tá? Eles gostam de acrescentar coisas aí, eles gostam de mais coisas. Então eles são as terceiras pessoas de quem nós estamos falando nesse caso. Bem, não, I don't know. Ok, então olha só, dá uma revisada aí, vamos começar revisando para entrarmos no do e no does. Present simple. Lembra por que eu falei para vocês da third person? Porque elas são exigentes. Então sempre tem alguma coisinha diferente acontecendo com a third person. Por exemplo, nesse caso do present simple, o que é present simple? É um presente simples. Eu trabalho, eu estudo. Então olha aqui, ó. It is a work. He is a driver. She is a driver. Olha só o que você está usando aqui. O is, certo? O is aqui, porque você usa is para it, he e she, certo? Agora olha aqui, primeira pessoa, segunda, terceira aqui, segunda, terceira, né? Primeira pessoa aqui, segunda pessoa do singular. O you, né? Variável, enfim. I am a teacher. You are a teacher. Então você tem o verbo to be am, tem o are e tem o are aqui, certo? O que acontece no present simple? Você tem o present simple com os verbos to be, am, are, is, que é esse caso aqui, né? Esse caso aqui, você tem os verbos to be lá com o present... Ai, gente, peraí. Corda. Então, nesse caso aqui, você tem o present simple com o verbo to be, certo? Porque você tem que falar que alguma coisa está fazendo. Então, I am a teacher, eu sou uma professora. You are a student, você é um professor. E aí você tem o verbo aqui, que é o verbo to be, e depois o teacher, que na verdade aqui, né, é o que eu faço, né? I am a teacher, eu sou uma professora. Então, o teacher, student, work, driver, learners, students, na verdade aqui não tem função de verbo, tem função de nome, isso mesmo, é o complemento da frase. Agora, olha aqui, no present simple, terceira pessoa, o que eu falei para vocês? Que sempre tem alguma coisa. Então, fica I teach, I study, we learn, tá vendo? We learn, you all study, they learn, you study, I teach. Não muda nada no final dos verbos. Mas quando a gente está falando das terceiras pessoas, o que acontece? Você precisa acrescentar o S. Contar um segredo para vocês sobre essas três pessoas aqui. Eu acho que eles têm uma quedinha pelo S. É o it, o he e o she. Guarda isso com você que você vai ver agora. Tudo eles querem com S. Deve ser igual no Brasil, que S é plural. Então, o it quer mais, o he quer mais, o she quer mais. Eles sempre querem S no final das palavras. Eles pedem mais alguma coisinha. Então, lembrando, isso aqui é present simple, tá? O do e o does também você vai usar no present simple, então eu estou trazendo aqui para você lembrar que o present simple você pode usar o verbo to be, mais um complemento, ou você pode usar só o verbo, mas quando você usa só o verbo na terceira pessoa, você precisa adicionar S. Ou, o que está escrito aí na apostila, está bem aqui embaixo, ou é S e I é S, dependendo do verbo, do final do verbo, né? Agora, só para lembrar o final dos verbos, olha aqui, uma regrinha de spelling, tá? Só para você ir lembrando. Lembra aqui? O it, o he e o she são pessoas exigentes, são a terceira pessoa do singular e são exigentes. Então, ele e ela exigem o quê? Um S no final dos verbos. A regra geral é colocar um S. Ou o que mais? Quando o verbo termina em O, tá vendo? O, SH, TCH, você tem que colocar um ES. Então, não é só um S, é um ES, porque o it, he e o she são exigentes. E agora, quando o verbo termina em Y, o que você faz? Você coloca IES, você tira o Y, você tira o Y e adiciona IES. Então, cry vai ficar cries. Try vai ficar tries.
Spy vai ficar spies. Fly vai ficar flies. Então, esses aqui são as regrinhas, né, do present simple. Por que você tem que saber esse spelling aqui, ó? O que é spelling? Soletramento. Por que você tem que aprender esse soletramento dos verbos? Porque o it e o he são muito bem exigentes e no final dos verbos que vão vir depois deles, você tem que adicionar aí o S, ou S, ou IS. Lembraram? Então, vamos lá. Vamos passar aqui. Chega pertinho, que eu acho que tá pequeno, mas espero que dê para vocês verem, porque eu quero passar bem rápido com vocês aqui, para vocês lembrarem que o present simple você tem present simple com verb to be, certo? Am, are, is. Você tem present simple com verb to be. E você tem o present simple com os verbos que não são verb to be, com os outros verbos. Ok? Então, olha lá. Como é que fica? I am a teacher. A pergunta fica o quê? Am I a teacher? Am I a teacher? Então, I am a teacher. Am I a teacher? Isso aqui é o quê? Com verb to be. E sem verb to be, como é que fica? I teach. I teach, não é? E para fazer a pergunta, teacher, chegou no nosso ponto. Se não tem verb to be na frase, e em inglês eu tenho que utilizar um auxiliar, eu tenho que mudar o verbo de lugar para fazer a pergunta, eu vou fazer o quê? Não vou falar teach I, eu vou falar o quê? Do, porque é I. Vamos lá? You are a student. Então, you are a student, como é que ficou a question? Are you a student? O are passou para frente do you. Então, são você a estudante? Não, é you no caso, né? É você um estudante? E como é que ficou? You study. Então, você vai colocar o do. Tá acompanhando o raciocínio? Mais um aqui para você entender. It is. Ficou o quê? Is it. Então, it is trocou de lugar, ficou is it. Coloca aqui interrogative. Porque você está no present simple utilizando o verb to be am, are, is. E de cá você está no present simple também, mas você está utilizando os verbos que não são verb to be. Mais uma. It works. Então, olha, it works. Se tem o S, agora eu coloco does. Lembra da regrinha de colocar ES quando o verbo termina em O? Ela cabe aqui. Por isso que a gente tem o do para primeira, segunda pessoa do singular do plural. I, you, they, we. Você tem o do. Mas por que pro it você tem does? Porque o do termina com que letra, gente? O do termina com O. E aí você adiciona ES no final e ficou does, porque é terceira pessoa e elas são exigentes. He is a driver. Is he a driver? Se você estivesse utilizando o verb to be, você trocaria para fazer a question. Is he? Ficou he drives. If he drives, does he drive? Does she drive? Observe bem que quando tá na afirmativa aqui, ó, você coloca o S no final do verbo, né? Porque é he, she, it, você faz o quê? Você coloca o S no final do verbo, tá? Aí os S's. Mas quando você usa o does, quando você usa o does aqui, você não mais coloca o S. Então, isso aqui está errado. Vamos apagar isso aqui agora, teacher. Isso aqui está errado. Não tem esse S aqui. Se tiver na sua apostila, apaga também. Porque se você já tem o S bem aqui, ok? Você não precisa dele aqui, porque nessa frase agora você tem o does para marcar que é third person. He, she, it. She is a driver. Is she a driver? We are learners. Are we learners? We learn. Do we learn? Do we learn? You are all students. Are you all students? You all study. You all study. Do you all study? Do you all study? Então, pessoal, that's it. They are learners. Are they learners? O que fica aqui, né, que é importantíssimo agora vocês lembrarem? Que você tem no present simple duas maneiras de fazerem perguntas, tá bom?
Você tem duas maneiras. Quando você tem o verb to be na sua frase, você não vai usar o do you does, porque você tem o verb to be lá. E com ele você faz aí, aqui. Com ele você vai fazer o quê? Com ele você vai fazer, aqui, marcador. Aqui, ó. Então, se você tem o verb to be, tá black agora, Jesus Christ. Aqui. Então, quando você tem o verb to be aqui, ó, o tanto de verb to be. Quando você tem o verb to be, o que você faz? Você troca ele de lugar com o pronome para fazer as questions, você põe ele antes do pronome e você faz uma question. Quando você não tem o verb to be, então você usa o auxiliar do, ok? Ou você usa o auxiliar does para it, he, she. E tem uma lógica. Qual que é a lógica que eu falei para você? Se aqui você coloca S no final da palavra, depois do do você coloca ES, porque do terminou com a letrinha O, exige o E e o S, porque it, he, she são exigentes. Pronome you, uma dica aqui para vocês, singular plural, né? You, você nunca sabe se é você ou se é vocês. O contexto sempre vai te falar, mas what are you doing? O que você está fazendo e what are you all doing? Então, se você vai falar e fica meio em dúvida, eu falo you, será que vão me entender que é só você e vocês? Você tem a opção de usar all, tá bom? All, porque o all significa todos. Então, se eu falo what are you all doing? Dá a entender que o que todos vocês estão fazendo. What are you doing? What are you all doing? E você tem outras variantes também, tipo assim, you guys, tá vendo? Tá no plural aqui, ó. You guys, então, vocês. You folks, vocês folks. You too. You too. Então, você pode falar também you too. Deu pra ver aí o doing? Yes. Ok, guys, that's it for today. Então, first person, second person. Do and does para primeira pessoa e segunda, e para third person, como é que fica? Do I smell good? Do you smell good? Do we smell good? Do they smell good? E como é que fica? Third person, does it smell good? Does he smell good? Does she smell good? And that's it for today. Now it's your training time. Stay here. Pratica aí online para sua aula de conversação. Get ready to your conversation class. See you next class. Bye bye.